Os dois estarão usando suas armaduras de ouro, sem sapores, nada do tipo, e ambos com a motivação de vencer a qualquer custo o outro. E sem Athena tá do lado de um ou outro, entendeu? Fechou? Diferente de todos os vídeos por aí, entre Saga e Shaka, que você já deve ter visto milhares aí pelo YouTube, onde uma pessoa analisa os dois sozinho, aqui vão ser duas visões. A visão de um fanboy do Saga, com a maioria dos argumentos que os fanboys dele usam por aí pela internet, redes sociais e tal, dando a sua visão sobre as coisas e como interpreta o poder do cara. E esse lado do Saga será interpretado por mim. E a visão de um fanboy do Shaka, com tudo isso visando o Shaka, que será interpretado pelos meus parceiros do canal Nerd. Bom, falamos do nosso bipolar favorito, né? Agora nada melhor que falarmos do nosso indiano loiro de olho azul, possuidor do vulgo de o homem mais próximo de um deus, tá? A tradução do anime o mais próximo de Deus, tá errada. Deus, Jesus, nosso Deus cristão, não é da mitologia de CDZ, nem faria sentido. Mas como a gente assistiu dublado e a gente ama a dublagem brasileira, nosso querido homem mais próximo de Deus, Shaka de Virgem. Esse eu deixo pros meus amigos do canal Nerd. Manda ver aí, galera. Shaka, o cavaleiro mais próximo de Deus. Versão brasileira Alamo. Fala galera, beleza? Eu sou o Isaac Paiva. E eu sou o Bruno Rodrigues do canal Nerd. E hoje estamos aqui em parceria com o canal Nerdolas para botar um ponto final nessa discussão e dizer quem venceria de vez essa guerra de 1000 dias. Fica aí até o final que vocês vão ver a batalha mais épica da internet. Para iniciar essa análise, vamos comparar os feitos do Saga com o Shaka, e para quem não sabe, durante o período da nomeação do Grande Mestre, o Shaka e a maioria dos outros Cavaleiros de Ouro eram apenas crianças com 7 anos de idade, e por isso ele não estava apto a ser nem considerado para o posto, diferente de Saga, que àquela altura já tinha 15 anos e tinha até concluído seu treinamento de cavaleiro. E se existem algumas citações colocando o Saga como o cavaleiro mais poderoso, nós temos várias outras citações e fatos concretos mostrando que Shaka é o homem mais próximo de um deus. Isso não tem nada a ver com sua espiritualidade, e sim com seu poder, que é comprovadamente o cavaleiro com maior cosmo entre todos e o único a dominar completamente o oitavo sentido. E quando falamos único a dominar esse sentido, a gente não está se esquecendo de Doku, Kanon e dos demais que chegaram no inferno depois. Esses cavaleiros apenas atingiram superficialmente o oitavo sentido, o que é totalmente diferente de dominá-lo, pois até os cavaleiros de bronze, que são protagonistas, atingiram várias vezes o sétimo, mas até hoje não dominam perfeitamente. Já o Shaka, como é dito por Doku, possui a alcunha de o homem mais próximo de um deus, por justamente ter esse poder que, segundo a Taizen, supera até mesmo o sétimo sentido. Então ele já domina há muitos e muitos anos o oitavo sentido. Com relação à resistência, Saga tem grandes feitos, e quanto a isso não podemos afirmar que Shaka possui um nível maior ou menor, porque a gente simplesmente nunca viu o Shaka apanhando. Sobre golpes físicos, ele recebeu o Ave Fênix do Ikki, que não fez absolutamente nada, recebeu rajadas de cosmos do Saga que destruíram a casa de Virgem, mas também não fez nada nele, recebeu golpes de vários espectros, incluindo o Shura e o Camus disfarçados, e mesmo seus poderes combinados que, atacando de surpresa, só conseguiram arranhar levemente o Shaka. Depois, lutando contra os 3 Cavaleiros Renegados ao mesmo tempo, conseguiu se esquivar da Excalibur, sofreu leves danos do Pó de Diamante e retornou da outra dimensão do Saga. Embora saibamos que ninguém ali estava dando tudo de si, é um feito enorme resistir a golpes combinados de 3 cavaleiros simultaneamente sem levar danos sérios. Quanto a golpes mentais, aí é que não tem pra ninguém. O golpe fantasma de Ikki chegou a empatar com o Satã Imperial do Saga, mas contra Shaka não fez nem cócegas. A única vez que vemos o Cavaleiro de Virgem levar dano de verdade é quando recebe a exclamação de Athena, que oblitera seu corpo, mas nem isso é suficiente para matá-lo de verdade, porque como ele dominou o oitavo sentido, ele não morreu de fato. Ele poderia ter voltado para a Terra se não tivesse sacrificado junto com os demais no Muro das Lamentações. Então fica aí para vocês decidirem qual a melhor opção, aguentar porrada na cara como Saga ou nunca levar porrada. Eu prefiro Shaka. Quanto a poder destrutivo, esse é o ponto forte de Saga, né, que é conhecido como o cavaleiro mais poderoso justamente por ter a técnica mais destrutiva, a explosão galáctica. Mas vamos mostrar que Shaka não fica para trás e pode até superar esse poder destrutivo em certas situações. Assim como Saga destruiu a casa de Virgem com uma rajada de cosmo partindo da casa de Câncer, o Shaka fez a mesma coisa, mandando um ataque no sentido contrário, o que causou uma explosão tão grande que assustou até mesmo Xion, que ficou preocupado com o gigantesco cosmo do Shaka. Já em Next Dimension, Serpentário vai subir nas 12 casas enfrentando todos os Cavaleiros de Ouro, e quando enfrenta Caim, o Cavaleiro de Gêmeos daquela geração, ele se deixa ser atingido de propósito pela explosão galáctica, que faz seu corpo em pedaços, mas graças à sua grande regeneração, ele se reconstrói rapidamente. Por outro lado, quando ele vai enfrentar o Shijima, o Cavaleiro de Virgem, Serpentário não deixa ele usar o Tesouro do Céu, prefere conversar com ele através do sonho, e nesse sonho é mostrado o que aconteceria se ele estivesse em frente a frente, com o corpo de Serpentário sendo completamente pulverizado, ou seja, causando um dano muito maior que a explosão galáctica.
Isso aconteceria porque o Shijima usaria um combo, onde primeiro iria paralisar o Serpentário com o Tesouro do Céu, impedindo ele de se defender, e depois usaria a rendição divina para causar dano. Para quem não lembra, em CDZ o golpe é mais efetivo quando o oponente está parado. Então esse combo dos Cavaleiros de Virgem é capaz de causar muito mais dano do que a Explosão Galáctica sozinha. Partindo para a análise das técnicas e habilidades, é até chato comparar a versatilidade do Shaga com o Saga, porque o Cavaleiro de Virgem é quem é mais versátil de todos. Apenas o Mu pode ser comparado a ele nesse quesito, porque possui habilidades raciais únicas de Muviano, mas mesmo assim vamos falar um pouco sobre elas. Transitar entre dimensões. Shaga consegue se mover livremente entre dimensões, sejam elas físicas ou espirituais, já que pode enviar as almas dos oponentes para um dos 6 mundos da Metempsicose, com a sua técnica Ciclo das 6 Existências. Além disso, vimos ele sendo jogado para outra dimensão na luta contra o Ikki, e só não voltou na mesma hora porque queria salvar o Fênix e por isso pediu ao Mu para trazer os dois de volta à Terra. Depois, Saga usa uma outra dimensão diretamente no Shaka, que ignora completamente o poder, permanecendo na Casa de Virgem. Então, no combate direto, já sabemos que outra dimensão do Saga seria completamente inútil contra o Shaka. Quanto à resistência mental, vimos que o Shaka possui a maior entre todos os Cavaleiros do Zodíaco. Isso porque nas 12 casas vemos o Ikki dando um golpe fantasma de surpresa no Shaka, que além de não sofrer nenhum efeito, ainda rebateu o golpe de volta para o Fênix. Vale lembrar que o golpe fantasma empatou com o Satã Imperial, então mais uma vez, uma outra técnica do Saga seria completamente inútil contra Shaka. Com relação a técnicas defensivas, o Shaka tem o Kan, que é uma das mais poderosas nesse aspecto, rivalizando ou talvez até superando a Muralha de Cristal do Mu. Sob sua proteção, o Shaka já resistiu ao golpe de Saga, que destruiu toda a Casa de Virgem, sem nenhum arranhão, além de segurar os golpes combinados de Campos e Shura quando estavam disfarçados de espectros comuns, e tentaram pegar ele desprevenido, mostrando que nem de surpresa a sua barreira foi de certa forma enfraquecida. Seu golpe destrutivo é a Rendição Divina, que como já falamos, é comparável à Explosão Galáctica do Saga, já que causou um nível de destruição semelhante ao destruir a Casa de Câncer e surpreendeu o Mestre Xion. Mas esse nem é seu potencial máximo, pois se é usado em conjunto com o Tesouro dos Céus, ele causa ainda mais dano que a Explosão Galáctica, como vimos em Next Dimension. Só com o que foi dito até aqui, o Shaka já estaria pelo menos no mesmo patamar do Saga, mas com o Tesouro do Céu, que é a sua técnica especial, a luta fica completamente desequilibrada. Já vimos que a Explosão Galáctica pode atingir várias vezes um alvo e não matá-lo, como o Ikki, o Seiya e até o Miro. Inclusive o Miro meio que se esquivou de uma explosão com a ajuda do Mu, que avisou ao amigo a tempo de esquivar antes de ser atingido em cheio. Mas nunca vimos alguém se esquivar ou escapar do Tesouro do Céu. E antes que vocês se perguntem, o Ikki não escapou da técnica. Porque o Tesouro do Céu, o efeito dele, na verdade, é fazer o alvo não conseguir atacar e nem se defender. E o Ikki não efetuou nenhum ataque. Ele não soltou um Ave Fênix, nem golpe fantasma, nem nada. E nem muito menos se defendeu enquanto estava sob o efeito do poder. O que aconteceu é que ele elevou seu cosmo ao máximo e distorceu o espaço, fazendo ele e Shaka irem para outra dimensão, de onde o Virginiano poderia voltar tranquilamente na hora que quisesse. Sem contar que o Ikki só fez isso porque, é protagonista, vamos combinar. Em compensação, os renegados, que não eram os protagonistas, foram pegos todos ao mesmo tempo e não tinham o que fazer a não ser apelar para a exclamação de Athena. E nem adianta dizer que eles não estavam lutando a sério, porque o sucesso de todo o plano dependia daquela luta. E a partir do momento que eles foram pegos pelos Tesouros do Céu, tinha que lutar com tudo. Tanto que se submeteram à pior humilhação que um cavaleiro pode passar, que é executar a exclamação de Athena. Se fosse uma luta X1 onde o cavaleiro não pudesse usar a exclamação, eles não teriam o que fazer. Fora isso, Shaka ainda tem o Ciclo das 6 Existências, o Agyo, a Invocação dos Espíritos Malignos, Omi, mas a gente não vai falar delas porque senão passaremos mais de uma hora aqui conversando. Apenas queremos enfatizar que, embora a saga tenha algumas citações como sendo dito como o cavaleiro mais poderoso, essa fama ocorre por ele ter isoladamente o maior poder destrutivo, que é através da técnica Explosão Galáctica. Porém, o Shaka é reconhecidamente o homem mais próximo de um deus. Isso o coloca em outro patamar, porque os deuses são os seres mais poderosos no universo de CDZ. Então, ele não é comparado a meros cavaleiros, e sim a divindades. Sendo assim, essas são as habilidades e poderes do Shaka. Agora, o nosso amigo do canal Nerdolas vai dizer pra vocês quem venceria essa Guerra de 1000 Dias. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo pra sua galera. Valeu!